Então, boa noite, vamos começar a aula de hoje então. É, eu vou primeiro aqui para o ambiente virtual de aprendizagem, né? Abrir aqui nossa sala de aula, manutenção de sistemas eletroeletrônicos industriais. Então, estamos aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. A primeira coisa que eu quero fazer aqui nessa aula, que eu tinha feito compromisso com vocês e acabei me enrolando de muita atividade, eu vou colocar bem aqui agora em biblioteca, eu vou vir bem aqui embaixo e vou criar aqui agora um novo tópico para mim colocar para vocês o que a gente vai usar hoje, que é o programa CAD Simu. Vou postar ele aqui para vocês poderem usar, que a gente consegue fazer diagrama na linguagem ladder. Vou colocar também aquele software que eu usei na aula passada para a gente aquele daquela planta industrial que tinha como a gente fazer a instalação elétrica lá das partes dos motores. Vou colocar ele aqui também na sala. E vou colocar uns diagramas que depois eu vou pedir para vocês tentar pegar esses diagramas e tentar desenhar ele no CAD Simu. O melhor jeito de você ficar memorizando é, os componentes que tem no diagrama é redesenhando ele. E no CAD Simu tem uma vantagem que você desenha e tem como você executar aquele diagrama para ver em funcionamento o motor. Vou mostrar já já como é que isso funciona. Só vou aqui então aproveitar aqui nesse início de aula então, vocês aqui junto, eu vou configurar aqui um local para mim colocar esses arquivos aqui agora na sala. Vou criar um tópico aqui no tópico biblioteca mesmo. No último tópico aqui eu vou criar vou destacar um novo tópico aqui e vou chamar ele de anexos. E lá vou colocar os simuladores e uma atividadezinha para vocês tentar fazer no simulador. Então, chamar ele de anexo e vou criar ele aqui agora. Então está criado aqui anexo. Aqui embaixo do anexo agora eu vou inserir o arquivo do CAD Simu. Então é o CAD Simu. E vou colocar também aqui já junto a senha dele, que é, deixa eu até confirmar aqui, que eu não memorizo a senha dele, porque sempre que você vai fazer algum diagrama nele, ele pede para você a senha para poder abrir ele. E eu tenho a senha dele salva aqui numa sala. Acho que aqui em biblioteca eu tenho essa senha salva. Não, na verdade não é essa, você é curso de montagem de sistemas elétricos. Do curso de eletromecânica tem esse simulador aqui dentro. Aqui é o CAD Simu e a senha dele é 4962. Eu vou deixar ela bem aqui já em evidência para ficar mais fácil. Vou agora disponibilizar ele para a gente usar. Tem que compactar essa pasta aqui, senão ele não aceita. Eu vou compactar ela e aí quando vocês for baixar lá, vocês tem que lembrar de compactar ela. Porque senão ele não aceita eu colocar a pasta. Eu vou fazer a compactação dela e aí quando vocês fizerem o download lá dela dentro do AVA, ela vai sair compactada e aí só descompactar ela. Então esse aqui é o CAD Simu que a gente vai utilizar hoje. Então ele está aqui, só clicar nele e baixar. Vou mostrar como é que vocês fazem para executar ele. E vou anexar também aquele outro simulador que a gente usou na aula passada. Simulador da planta industrial. Ele foi esse que a gente usou na aula passada.
Ok. Então é isso aí, pessoal. Coloquei aqui então na sala de aula para vocês usar à vontade esses dois simuladores aqui, que é o simulador da planta industrial, é aquele que vai abrir a planta e vocês têm como pegar os componentes que quiser e fazer a simulação da partida e ver o motor funcionando. E esse CAD Simu, ele faz a mesma coisa, só que não é mais naquela realidade, naquela imagem real assim do componente. Agora é só a simbologia da norma. Que você monta o diagrama e dá a partida e isso também dá pra ver ele funcionando. Eu mostrei pra vocês então na aula passada esse simulador da planta industrial. Agora eu vou mostrar o CAD Simu. O CAD Simu, eu vou fechar esse que está feito aqui e vou abrir de novo para vocês verem como é que ele funciona. Ele é muito simples, ele é um arquivo executável. Quando a gente vem nele aqui, só precisa vir aqui no arquivo .exe dele aqui e clicar duas vezes que ele já vai abrir. Ele é super tranquilo, só que ele vai abrir e para você fazer qualquer coisa ele pede uma senha, que é aquela senha que eu coloquei na sala, que eu acho que é 6092. Não, errei a senha. Deixa eu olhar aqui que já... Oh, 6238? Também não. 4638. Como é que é? 4638. Também não. Vamos, deixa eu colar de novo aqui, ó. É 4962. Que, de tanto eu executar aqui, ele abriu, mas aí ele fica dando erro na programação se eu errar a senha. Então, 4962. Pronto, abriu. Tá, como é que funciona o CAD Simu? Ele é bastante simples de mexer nele, só que eu tenho que tomar uns cuidados para na hora que eu estou conectando o fio, eu não deixar de conectar o ponto certinho, porque senão ele não simula de jeito nenhum e eu não entendo por que deu errado, mas é porque ele não está tendo conexão. Então, aqui que eu tenho nele aqui, olha tanto que ele é simples. Essa aqui é a barra de ferramentas dele, ó. Quando eu clico nessa bolinha primeiro, vai aparecer os pontos de conexão de energia, ó. Tem a linha, né, a fase no caso, tem o neutro, tem o terra, tudo separadamente. Se eu quero uma fase e um neutro junto, é esses dois aqui. Se eu quero fase, neutro e terra, é esses três. Se eu quero trifásico, é esses três aqui. Trifásico mais o terra, trifásico mais o neutro, trifásico mais terra e neutro. Se eu quero mexer em circuito em corrente contínua, aí eu preciso do positivo e negativo, ou então os dois juntos, do terra. E sempre que eu coloco o mouse em cima de cada componente, ele fala o nome do que é o componente aqui, ó. Que já é um transformador monofásico, um transformador trifásico, um diodo, um retificador, uma fonte monofásica de monofásica para bifásica, entra com monofásica e sai bifásica, e aqui uma fonte trifásica também. E aqui uma bateria. Então aqui são todos os componentes de alimentação para montar meu circuito. Quando eu mudo para aqui estão meus componentes de proteção. Eu ponho o mouse em cima e ele escreve o nome. É o fusível, fusível duplo aqui, fusível triplo, e aqui um fusível mais o neutro. Aqui já é uma chave fusível, é tipo um fusível que seccionável. Aqui tem uma chave com fusível e a outra sem um fusível. Então aqui tem toda a parte de proteção. Essa parte aqui... Oi, pode falar. Simulador, tá aqui, ó. Eu entrei na sala aqui. Eu vim bem aqui na nossa sala principal aqui, ó, do manutenção de sistemas eletroeletrônicos. Aí eu fui bem aqui no tópico biblioteca. Aí eu criei um destaque lá embaixo, chamado de anexo, que está no finalzinho. Aí eu coloquei o CAD Simu e aquele simulador da planta industrial que eu mostrei para vocês na aula passada. Aquele que parece um joguinho que tem como, sei lá, e pegar os componentes e instalar dentro do quadro. Então, aí o CAD Simu ele é simples. Depois que você baixou, você vai lá e clica no arquivo dele executável e ele já abre, aí ele pede logo a senha. A senha é 4962, que ela tá salva aqui, ó. Aí eu tenho essa tela. Aí nessa tela que eu vou desenhar o que eu quero. Então, vamos supor que eu vou desenhar bem simples aqui, sem colocar muita coisa, uma partida direta. Eu vou dar um zoom aqui para poder dar uma aumentada, pra gente ficar mais próximo, para ver as conexões. Aí eu vou fazer uma partida direta. Então, o motor é trifásico. Então eu vou pegar a alimentação trifásico mais o terra. Então você clica lá, só você clicar lá, aí ele já fica aqui pregado no mouse. Quando eu clicar aqui, ele cola na tela. E
Quanto mais eu clicar, mais ele vai colocando, ó. Quanto eu precisar. Pra mim largar esse negócio que tá aqui no mouse, eu aperto o ESC, aí ele desaparece. Aí pra mim deletar o que eu coloquei sobrando, eu clico em cima e vou apertando delete. Aí ele vai deletando o que eu não queria. Então, aqui tá a minha alimentação. Aí depois da alimentação, eu vou usar agora um seccionador com fusível aqui, para proteger. Tem um fusível e tem que seccionar. É como se fosse um disjuntor aqui, é um fusível seccionável aqui. Então vou colocar ele. Aí eu aperto o ESC para poder parar de colocar. Aí agora eu vou colocar os contatos de força do meu contator, que é o que vai fechar para poder alimentar o motor. Então eu venho bem aqui, ó, no quarto item aqui. Aí aqui eu tenho todas as minhas chaves aqui de força. Então eu quero aqui essas três aqui, ó, que é os contatos normalmente aberto o contator. Aí eu coloco aqui embaixo, aperto o ESC. Aí depois agora eu vou colocar um relé de sobrecarga para proteger o motor. Então eu venho aqui novamente aqui nesse terceiro símbolo aqui, e aqui está o meu relé de sobrecarga, ó. Vou clicar e vou pôr ele aqui embaixo. E agora eu vou colocar o motor. Então eu venho aqui no símbolozinho do motor e tem um monte de motor aqui, ó. Eu quero um motor trifásico. Então escolho o motor. Pronto. Esse aqui já dá para montar meu circuito de força. Agora eu só vou fazer a conexão dos fios. Então o fio é essa linha bem que tem no cantinho aqui, ó. Eu clico nela, ele vai aparecer um monte de formato de fio e cor diferente, azul, marrom, preto. Isso aqui, essa bolinha, é quando eu quero fazer ponto de conexão, porque às vezes eu quero atravessar um fio pelo outro, mas eu não quero que ele conecte. Então eu posso passar uma linha em cima da outra que não tem problema. Mas quando eu quero que uma linha que passou em cima da outra seja conectada, aí eu venho, clico nessa bolinha e clico lá em cima, aí ele faz a conexão dos fios. E como aqui é tudo trifásico, eu posso escolher esses três fios ao mesmo tempo, que aí ele já faz a conexão vertical dos três fios, ó. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom para ficar mais fácil, ó. Aí eu vou clicar aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, tem um quadradinho preto aqui que ele está mostrando aonde que vai começar o fio. Então ele começou aqui, aí você clica com o mouse, não tira o dedo do mouse e vai arrastando até chegar no outro ponto de conexão, aí você clica de novo. Aí ele fez a emenda. Aí eu venho de novo aqui do lado 2 do fusível, clico, arrasto até no 1 aqui do contator e clico de novo, fez a emenda. Vem aqui do lado 2 do contator, clique, arrasta até o 1 aqui, clique de novo, fez a emenda. Clico no 2 aqui, arrasto até o U, V e W, clique de novo, fez a emenda. Então, o meu motor já está recebendo fase 1, fase 2 e fase 3. Falta eu alimentar ele agora só com terra. Então agora eu vou mudar para a conexão simples aqui, que eu estava na trifásica, e vou trazer o terra aqui também, ó. Eu clico, eu posso levar para o lado ou direto para baixo. Quando eu quero fazer uma curva, eu clico de novo, aí ele faz um ponto de conexão lá. Ah, e se eu fiz errado, eu posso dar um Ctrl Z e retornar onde eu parei, ó. Então eu vou clicar aqui onde eu parei e venho arrastando. Chegou aqui, você dá um clique para ele fazer curva e arrasta agora para cá. E se passou do ponto, você pode dar um Ctrl Z que ele desfaz. Então, aqui eu coloquei um motor com fusível de proteção, um contator com os contatos de força, um relé térmico e aqui está o motor. Eu ainda não dei nome para cada simbologia que eu estou usando. Eu tenho que dar nome para depois, na hora de simular, ele não misturar. Porque nesse momento, se eu for simular, ele vai confundir o relé térmico com o fusível, porque os dois estão com o nome F. Então para ele é a mesma coisa. Então eu tenho que mudar de nome depois. Na verdade eu posso fazer isso agora. É só clicar aqui em cima do fusível duas vezes. Aí ele vai aparecer esse campo de edição. Aí eu venho aqui onde está o nome F. Vou chamar de F1. Então pronto, meu fusível vai ser F1. E aonde está aqui agora o meu relé térmico, vou chamar de F7. Ok? Então meu fusível é F7. E aqui onde está meu contator, vou chamar de K1. Minha primeira contatora, K1. Então K1. Ok. Então dei nome para todo mundo. Agora é hora de eu montar o circuito de comando que vai comandar esse contator. Então vamos lá. Aí eu vou novamente aqui pegar agora. Eu vou ligar meu contator entre fase e neutro. Então eu vou vir bem aqui na alimentação e vou pegar aqui um condutor de fase e vou colocar aqui em cima. E vou agora pegar um condutor de neutro e vou pôr ele aqui embaixo. Aqui tá ótimo. Aí, agora eu vou pegar os componentes que eu vou colocar nesse mesmo alinhamento aqui. Isso aqui é só... Na hora que vocês for desenhar, tem todos uns quadradinhos aqui. Aí vocês podem ser bem perfeccionistas para ficar bem bonitinho o desenho. Tá,
que eu quero fazer? Eu quero dar uma partida direto nesse motor aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui então agora, como eu estou usando um relé térmico, a primeira coisa é pegar os contatos normal fechado desse relé e colocar na minha proteção. Porque o que vai acontecer? Quando o meu relé aqui der sobrecarga nele, ele vai comutar todos os contatos que ele tem. O que é fechado ele abre, o que é aberto ele fecha. Então eu vou colocar um fechado bem aqui nessa linha de comando, porque se o relé esquentar, eu quero que ele desliga todo o motor. Então eu vou pegar aqui, ó. Você vem bem aqui nos contatos, ó, estão aqui em cima. Você vem bem aqui e pega um contato normal fechado e coloca ele aqui embaixo. Aí, como eu estou chamando o relé de F7, eu tenho que mudar esse nome para F7. Clica duas vezes e chama de F7. Aí ele entendeu agora que esse é um contato fechado do relé F7. Depois do relé, eu vou colocar um botão desliga, que é o emergência, se precisar desligar tudo. Ele também é um contato fechado, só que esse caso aqui é um contato acionado por alguma bobina. Ele não tem como eu interagir com esse contato não, quem comanda ele é a bobina. Os contatos que eu posso comandar são os botões. Ele já é aqui nesse outro da frente aqui, ó. Então eu quero um botão normalmente fechado, então é esse aqui, ó. Ele é parecido com o F7 aqui, que eu chamei de F7, mas ele tem esse Ezinho que é onde eu vou pressionar. Ele é um botão pulsador, ele não retém. Quando eu aperto ele, ele aciona, quando eu tiro o dedo, ele volta. E eu quero que ele seja normal fechado, eu vou dar um nome para ele de S0. Então S0, ok. Pronto, agora eu quero um que vai ligar o meu motor, que é um normal aberto, para mim dar uma pressionada e ele ligar o motor. Então eu vou lá pegar um outro botão, só que agora é normal aberto, e vou colocar aqui embaixo em série. Sempre que a gente vai montar um diagrama desse, a melhor coisa a fazer é montar tudo que está em série primeiro, depois você vem com as coisas que vêm em paralelo. Então isso aqui tudo vai estar em série, um vai estar ligado no outro. E vou chamar esse cara aqui de S1, que é o botão liga. Ok. E agora, quem que esse botão vai ligar? Ele vai ligar a bobina do contator K1. Então eu tenho que vir aqui agora e pegar uma bobina. Bem aqui nesse cantinho que estão as bobinas, ó. Eu clico aqui, a bobina do contator é essa primeira aqui, ó. Então, coloco ela aqui. Vou colocar esse meu neutro aqui mais pro cantinho aqui. Então aqui eu coloquei a bobina. Quando você clica também em algum botão desse, se quiser virar ele, você pode clicar e vir bem aqui em cima, ó, onde tem aqui uma setinha mostrando para direita e para esquerda, ele gira o componente para você. Então eu vou colocar o neutro de ladinho e a fase também. Aqui. Ok. Então tá aqui, o meu circuito está montado. Agora eu vou interligar tudo para poder alimentar a minha bobina. Que essa bobina eu tenho que dar o nome para ela, o mesmo que eu dei aqui para os contatos, K1. Senão ele não vai entender que é a mesma coisa. Então eu vou colocar o nome de K1. Ok. Então agora o CAD Simu sabe que esse K1 aqui é esse mesmo K1. Quando acontecer alguma coisa nessa bobina, vai mudar esses contatos aqui. Agora ligar tudo, você vai escolher o fio, um único fio mesmo aqui, e vamos ligar, ó. Só clica e arrasta, clica de novo que ele faz a curva, clica que ele faz conexão. Então conectei aqui, conectei aqui, conectei aqui, conectei aqui e agora eu vou conectar no neutro aqui embaixo. Traz aqui. Beleza, tá tudo conectado agora. Do jeito que tá aqui, já é pro meu motor funcionar. E aí é onde eu falei pra você que tem as milindragens aqui do CAD Sim. Se eu pedir aqui nesse verdinho para simular e ele não já dá um sinal de que vai entrar em funcionamento, é porque alguma dessa conexão ficou mal feita e eu tenho que tentar rever onde foi. Então eu pedi aqui para simular, ele já ficou até azulzinha onde está o neutro aqui, e agora eu vou apertar o botão pulsador para ver se ele liga o motor. Aqui, ó. Eu apertei o botão pulsador aqui, perceba que ele fechou o contato de K1, enquanto eu estou pressionado ele está com K1 energizado. Mas o motor não está ligando. Possivelmente tem alguma coisa errada no contato do motor. Eu vou ter que rever o contato do motor aqui. E do jeito que eu coloquei aqui agora, é igual a nossa atividade lá do CLP. Lembra que a atividade fala que a fábrica e o usuário, ele pressiona o botão e aí começa a encher o tanque.
E ele só para de encher o tanque se você tirar o dedo do botão. É porque é esse caso aqui, o botão é pulsador. Então, quando eu tenho um botão pulsador e não tiver nenhum contato de selo, ele só funciona enquanto tiver pressionado ele. Se eu tirar o dedo e parar de pressionar, ele abre e desliga tudo. Então esse caso aqui é um processo 100% manual. Só vai funcionar o motor enquanto eu tiver pressionado. Mas aqui o meu motor não está funcionando, possivelmente porque a conexão não ficou legal. Então, eu vou tentar aqui desconectar e conectar de novo aqui. Vou tentar desfazer aqui esse condutor que coloquei e conectar de novo. Pegar o condutor aqui, individual. Conectei aqui as 3 bobinas do motor. Vou tentar conectar aqui agora o terra. Aí para garantir, vou pegar esse botão aqui de conexão e vou clicar aqui em cima para ver se ele entende que aqui é uma conexão. Vamos ver se deu certo agora. Ainda não consegui conectar o motor ainda. Essa que é a parte que eu falei pra vocês chato do kart sim, que às vezes ele não tá entendendo. Me parece que eu acho que é nessa conexão aqui do terra que ele não tá entendendo. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Tentar mais uma vez aqui. Acho que é aqui embaixo que é o ponto de conexão. Vamos ver se agora dá certo. É, esse motor não quer girar não. E aí, como eu não sou bobo é nada, eu já tinha feito um antes porque eu sabia que isso aqui podia acontecer, né? E aí vocês iam duvidar que esse negócio funciona. Então, eu criei um aqui já. Salvei até aqui na área de trabalho. Deixa eu ver aqui, ó, partida direta aqui. Quando você cria esse arquivo aqui, você pode puxar ele de dentro do card de cima aqui, ó. Tá tudo montado certinho. Eu ia colocar só um selo aqui agora, mas já que o motor não tá nem conectando e eu tenho que ver aonde é o ponto de conexão que não tá legal aqui, pra gente não perder tempo, eu vou pegar um aqui que eu acabei de instalar, que eu acabei de montar agora. Vou pedir pra ele abrir aqui, eu vou tirar a simulação e vou pedir pra ele abrir um que eu fiz aqui já, acabei de fazer ainda agora. Tá na área de trabalho aqui. Deixa eu ver se ele localiza o arquivo aqui pra mim. Ele nem, eu vou fazer um outro método. Ele não está localizando o arquivo, mas o arquivo está aqui. Vou arrastar e jogar dentro aqui do card de cima aqui, que ele também... Ver se ele abre. Rapaz, não quer abrir de jeito nenhum também. Essas são as pormenores do CAD Simu, né? Que às vezes ele acontece assim, você conecta tudo e ele não executa, ele não tá nem verificando o arquivo que eu fiz aqui. Vou tentar editar aqui o arquivo e colocar o... Deixa eu ver aqui, quando eu salvo o arquivo do CAD Simu, ele é .cad. Ver se agora eu consigo visualizar ele aqui. Aí. Consegui abrir o arquivo, porque ele não estava salvo com .cad. E esse arquivo estava rodando, beleza, aqui ainda agora. Vamos ver se ele ainda está. Aí. O mesmo diagrama que eu tinha feito lá, assim, agora eu coloquei reversão aqui nesse motor, né? Mas assim, quando ele estiver funcionando, é isso que vai acontecer, ó. Ele vai... Se acionou aqui, ele vai mudar de cor, vai ficar cinza e vai colocar a setinha mostrando para qual lado ele está girando.
Como eu fiz aqui um diagrama de partida com reversão, então a reversão acontece quando eu aperto o S2 aqui. Só que se eu apertar o S2 com o motor ligado nessa direção, não vai adiantar nada, porque tem um intertravamento aqui, ó. Eu pressionei o S2, mas ele não deixa a bobina K2 energizar, porque a contatora K1, ela, através de um contato aqui desse contato aqui 1112, ela fez um intertravamento para nunca deixar o K2 entrar enquanto o K1 estiver funcionando, senão causa um curto-circuito nas fases aqui. Então o único jeito desse motor parar de girar para um lado e girar para o outro é eu vindo aqui apertar o S0, aí eu desliguei tudo, aí agora eu venho e aperto o S2, aí agora ele está girando no sentido contrário, pode ver que a setinha mudou de lado. E eu coloquei uma lâmpada aqui para poder representar quando o motor está ligado num sentido e essa aqui quando está ligado em outro sentido, ó. Quando eu aperto S0 e aperto aqui agora, já liga esse contator e essa lâmpada que vai acender agora. Então, eu pulei pra cá porque lá o motor não estava querendo girar e aí eu tinha que... O ideal de fazer isso é você ir fazendo e executando, em vez de você fazer o circuito inteiro e o motor não girar, porque às vezes foi na parte de conexão. Esse aqui hoje, de primeira, quando eu estava fazendo, o motor já funcionou. Então aí eu fui só aumentando o circuito. Eu comecei com uma partida direta, que eu coloquei o relé F7 que eu tinha colocado, o S0, o S1 e o K1. Aí o S1 é que vai ligar o K1. Aí isso aqui é um contato de selo. Você tem que dar o mesmo nome que deu para a bobina do contator. Aí ele entende que é um contato que está dentro do contator. Quando esse contator recebe energia, todos os contatos que está escrito K1, ele vai comutar. Os que estão abertos ele fecha e os que estão fechados ele abre. No caso aqui, ó, ele vai fechar o 13 e 14 e vai abrir o 11 e 12. Olha para você ver. Olha lá, ó, 13 e 14 fechou, 11 e 12 abriu. E aí o motor vai passar a funcionar. Então esse aqui é o diagrama de comando e de força de uma partida direta com reversão. Eu aproveitei aqui nesse e coloquei mais uma reversão. Agora eu quero mostrar para vocês como que eu faço isso aqui, essa mesma lógica aqui, no CLP. Porque o CLP, o que o CLP substitui? Ele não vai substituir, não é a chave de acionamento não. Eu vou precisar de um botão liga, um botão desliga. Se eu tiver algum sensor para sensibilizar, eu vou precisar. Ele só vai substituir toda essa lógica que eu tive que fazer aqui, todas essas conexões para entender. Essa lógica fica dentro da memória do CLP. Aí eu só dou um pulso do botão liga ou desliga e através da lógica que eu fiz dentro dele, só aquele pulso ele faz toda aquela lógica que eu pedi para ele fazer e ele já vai fazer o motor girar no sentido horário, no sentido anti-horário, vai contar um tempo, vai parar, então ele vai fazer N coisas, depende da lógica que eu pedi para ele fazer. Então, para mostrar para vocês então como é que isso funciona, eu vou aqui agora na estante virtual. A gente tem ela bem aqui dentro do material do curso, em conteúdo do curso. Eu vou dentro dela e vou abrir o livro na parte onde ele fala de CLP. Não em conteúdo, eu vou abrir diretamente o livro mesmo, aqui na estante virtual. Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí? Tá todo mundo caladinho hoje? Estão entendendo? Pode continuar a aula? Sim, tá dando pra entender. Desculpa. E outros dão pra entender. Desculpa o cara de Simu não ter rodado aí, porque às vezes acontece e é questão de conexão mesmo, tá? Não é que ele não funciona, é porque se um fio ficou mal conectado, e o pior é que ele não te avisa onde está mal conectado, e aí não funciona. Aí você tem que sair excluindo e colocando de novo o componente e emendando de novo para ver onde é. Esse, E às vezes também é quando a simbologia também, né? às vezes também, se você talvez usou uma simbologia errada, não está usando ela na função que deveria, ou os nomes estão em conflito, você deixou o mesmo nome para coisa diferente, aí ele bagunça também. Então eu tenho que sempre observar, por isso que o ideal é quando você está construindo um diagrama, você vai construindo pouco a pouco e vai testando, para ver se está funcionando. Então no caso de uma partida cheia de detalhes, assim, reversão, não sei mais o que, você faz primeiro uma partida direta e testa. O motor rodou, agora você pode enfiar um monte de coisa que o motor está rodando. Uhum. Então vamos aqui agora no livro. O curso é série eletroeletrônica, né? Nossa eletroeletrônica aqui, o técnico. Nós estamos aqui na UC10, que ela tem um capítulo dedicado somente para falar de CLP também.
E além dela, tem aquilo que eu falei pra vocês, se estão lembrados dela passada, tem um livro, tem um curso Eletricista Industrial que tem algumas componentes desse curso nosso aqui. E lá nele tem um livro só de CLP também. Mas normalmente eles são o mesmo livro. Às vezes lá no Eletricista Industrial ele coloca mais detalhe, porque aqui ele está, às vezes, querendo mostrar em menor quantidade, aí ele põe menos informação. Então esses livros aqui da estante tá tudo disponível. Você pode ler o que achar melhor, o que tiver com escrita melhor. Então vamos ver aqui onde ele fala de CLP, o controlador programável, é na página 263. Às vezes aqui eu consigo digitando aqui, ele vai para a página que eu quero. Mas parece que não é hoje que vai fazer isso. Aí se ele não faz, aí você tem que ir no método antigo, que é mudando página por página aqui. Eu vou tentar ir pro final do livro de uma vez, aí eu vou voltando, que é na 263. Tá mais perto do final do que do começo. Aqui, que ele começa a falar então de CLP. Então, eu não vou ficar lendo para vocês o que está aqui, mas eu vou dar uma pincelada aqui bem rápido, para depois vocês podem ler com mais facilidade. Ele está mostrando aqui, isso aqui é o modelo de um CLP, ele está mostrando que o CLP nada mais é do que um controlador programável, que você consegue programar ele, que você pega os sinais de entradas, que pode ser as botoeiras, ou pode ser sensores, no caso uma chave fim de curso, ela é um sensor, ela vai mandar um sinal, ou um sensor indutivo ou capacitivo, ou de temperatura, então tudo que vai colher informação lá no seu circuito, e ele vai colher informação lá, por algum motivo lá, sensibilizou ele, e ele vai mandar essa informação para o CLP. O que o CLP vai fazer? Ele vai pegar essa informação e vai dar uma resposta para ela. E essa resposta é para acionar alguma coisa. Pode ser uma eletroválvula, pode ser um contator que está ligando o motor, pode ser o inversor de frequência que vai ligar o motor também, pode ser uma lâmpada de sinalização. Então é isso que o CLP faz. Você dá as entradas e ele te dá uma saída. E aqui dentro é o cérebro, é onde você vai colocar a lógica do que ele vai fazer com essa entrada referente às saídas que ele tem. Então isso aqui é só um esqueminha mostrando o que é isso no geral, né? Aí ele fala que os tipos de memória que ele tem, né, no CLP, aí ele define aqui um pouquinho melhor sobre cada uma. Ele fala assim, como é que é o princípio de funcionamento do CLP, as conexões das entradas, saída, ele recebe o sinal de entrada e transmite para a saída através das portas dele de entrada e saída. Aí ele mostra como é que é o ciclo de processamento. Isso aqui já é uma coisa mais técnica, né, de como é que ele funciona. Eu vou tentar focar aqui hoje com vocês como é que a gente faz a lógica dentro dele. E aqui ele está fazendo já a comparação do sistema de comando elétrico com o que o controlador faz. Então aqui ele começou te mostrando aquela partida mais simplesinha, que é a que a gente estava até montando agora, que é a partida direta, né? Que então tá o motor, tá o relé térmico, tá o contator, o contato de força e o fusível. E aqui tá o contator que vai comandar. Apertei S1, eu fecho o contato aqui, alimenta a bobina, o motor funciona. O único jeito de parar o motor é apertando S0 ou então, caso de sobrecarga, que ele vai desligar sozinho. Então aqui ele está mostrando a parte direta e está explicando como é que ela funciona, que é o que eu acabei de falar agora. Aí ele vai mostrar como que seria isso aqui colocado no CLP. Ó. Então colocado no CLP seria simplesmente as três entradas que tem. Quem que são as três entradas? São os três caras que vai comandar o motor, que é o que eu estava falando. Que é o S1, que é o botão liga, o S0, que é o desliga, e o F7, que é o do relé térmico, que ele também pode desligar o motor. Então eles são os nossos dispositivos de entrada. Eu vou colocar eles por os nossos entradas digitais aqui do CLP. Esse módulozinho CLP compacto aqui, ele tem essas entradas digitais, mas o CLP tem como eu colocar mais entradas além dessas. Eu vou anexando a ele mais entradas. A gente chama de I/O, entradas e saídas. Então, esse aqui nesse módulozinho compacto tem essas aqui, ó, de I1 até I8. 8 entradas digitais. Aí eu vou colocar as minhas chavezinhas aqui então em cada entrada e depois eu vou dizer para o CLP o que cada entrada dessa significa. E eu tenho que alimentar ele também. Aí tem CLP que a alimentação é com 24 VCC, tem outros que já é com 220 alternado. Eu tenho que ver qual é o meu CLP. Se ele for de 24 volts, eu preciso de uma fonte, né? Preciso de colocar uma fonte que ela vai
transformar 220 para 24 para poder alimentar o CLP. Aí ele tem uns pontos de alimentação aqui, ó. Nesse caso aqui, eu alimento ele aqui nesse L+. Eu alimento ele aqui pelo L+, e do outro lado também eu conecto ele bem nessa entrada da chave, porque aqui na verdade esse Q1 aqui, Q2, Q3, Q4 são as saídas. O I representa a entrada e Q representa as saídas. E repara que é o seguinte, na verdade ela é só uma chave de abre e fecha. Então o que faz ela abrir e fechar é o comando aqui da entrada. Então eu tenho que colocar energia na entrada, porque quando ele fechar, ele vai mandar a fase que está aqui sair por esse lado e ir alimentar a sua bobina. Então é isso que o CLP está fazendo. Ele só está abrindo e fechando, igual um interruptor. Só que ele é um interruptor programável. Você dá uma lógica para ele, ele vai fechar e abrir só a hora que aquela lógica for satisfeita. E do mesmo jeito também eu tenho que colocar o condutor comum aqui, no caso 0 volts, né? Eu alimento aqui o M com 0 volts e aqui do outro lado eu vou alimentar o outro lado da bobina para ela receber a diferença de 24 volts em cima dela. Então, aquele diagrama que eu vi lá de comando, eu vou trocar ele por isso aqui. E já o diagrama de força é o mesmo, ó. Eu pego as três fases, passo pelo fusível, pelo contator, né, que vai ser acionado por K1, pelo relé térmico e motor. Então tá aqui. A diferença é que eu não preciso mais do diagrama de comando. Agora quem faz o comando é o CLP. Eu só faço o diagrama de força, o CLP faz o comando para mim. E aqui do lado ele vai mostrar para a gente qual é a equivalência de cada componente com o símbolo lá que o CLP entende da linguagem de programação ladder. É chamado de ladder porque vem de escada, né? Uma linguagem de programação de nível, de passo a passo, para dar essa ideia de escada, de sequência. Então ele está comparando para a gente, ó. Por exemplo, ele falou que o meu contato aqui 9596 do relé térmico, ele é esse contato normalmente aberto aqui, ó, que eu estou utilizando. E eu já vou explicar para você por que ele usa um contato normalmente aberto. Que você deve pensar assim, professor, mas se o relé térmico é um contato fechado, por que ele usa um normalmente aberto? Eu vou explicar. O contato S0, que é o botão desliga, que é um contato normal fechado, ele usou um normal aberto de novo, aqui para representar. O contato S1, que é o que vai ligar, que ele é um normal aberto, agora ele usou um normal aberto. Agora parece que fez sentido na cabeça, né? Agora esses dois não fez sentido. E a saída, que é a bobina que ele vai alimentar, eu tenho que já chamar de Q. Tudo que aí é entrada e Q é saída. Então, esses três contatos é para alimentar essa bobina. Então, a bobina K1 eu chamo de Q. E esses pontos aqui, 0, 3, 0, 2, 0, 1, são os endereços da memória, onde ele vai colocar essa lógica. Então, esse aqui é quando eu vou descarregar isso no CLP, ele vai salvar isso na memória lá já, no byte e no bit ali correspondente a cada código que eu mandei aqui. Então, é aí que ele vai armazenando os dados lá dentro dele. Esse outro contato que recebe o mesmo nome desse aqui, Q0.1, e aqui é Q0.1, ele é o contato de selo dessa bobina aqui, ó. É equivalente a esse K1 aqui, ó. Então agora eu não preciso usar mais aqueles contatos normal aberto e normal fechado do contator. Eu não preciso mais deles. Dentro do próprio CLP eu posso criar contato de selo à vontade, que é chamado de contato virtual. Ele não existe, na verdade. A única coisa que eu vou precisar do contator é o que? É a bobina, é o A1 e o A2, e os três contatos de força dele, que é para poder levar a corrente para o motor. Aqueles contatos auxiliar, aqueles porta-contato, eu não preciso daquilo mais não. Dentro da linguagem ladder eu posso criar quantos contatos eu quiser. Aí que está a vantagem, porque lá eu tenho que comprar aqueles contatos e anexar no contator, caso eu precise de mais. Na linguagem ladder eu posso criar N's. A única coisa que vai acontecer é que quanto mais contato eu colocar, mais espaço vai ocupar na memória. Então vai ocupando a memória, é tipo um pendrive. E se eu usar toda a memória, fica cheia, e não tem como ele salvar outros programas. Então às vezes a gente faz um programa mais enxuto, para sobrar memória, para mim descarregar outros tipos de programa dentro dele e ficar salvo. Ou um programa maior, no caso, uma rotina maior, com mais detalhes. Então o que muda é isso. Então o que o CLP vai fazer, ele vai trocar o comando por esses contatos dele aqui. Agora, eu disse para vocês que eu já ia explicar o que significava esse contato. Por que eu usei normal aberto, sendo que ele é normal fechado? É porque é o seguinte. Um contato normal aberto quer dizer que quando ele está sem energia, ele é normal aberto. Só que quem vai... ele está representando um contato normal fechado. E o que é um contato normal fechado? É um contato que já está recebendo a tensão
e está levando direto para dentro do contator do CLP. Olha só, olha aqui por exemplo o F7, ele está pegando 24 volts e já está levando direto para o I1. Então ele está deixando o I1 ficar energizado. Então um contato normal aberto, ele já ficaria normal fechado, porque ele já começou energizado. Então por isso que eu tenho que colocar ele normal aberto, porque como ele começa já energizado, aí ele já vai ficar normal fechado. Agora, já o S1 que é normal aberto, ele não deixa a energia chegar aqui dentro do contato da conexão I3 aqui, ó. Então, se eu usei ele como normal aberto, ele vai ser normal aberto. Como ele está sem energia, ele só vai ficar normal fechado quando eu apertar o botão. Já o S0 e o F7 não. Como eles já começam fechados, eles já levam a energia de cara para o CLP. Então o CLP pensa, peraí, eu já estou com energia. Então se eu era NA, que é normal aberto, eu já vou ficar NO, porque eu já estou energizado. Aí como eu estou usando ele NA, então ele já começa NO, porque ele já começou energizado. Se eu cometo o erro de usar um contato fechado aqui, porque eu estou olhando ele sem energia, quando eu ligar o CLP, o meu CLP vai abrir na hora o contato. Mesmo que está desenhado normal fechado, ele fica aberto. Aí eu vou tentar ligar o motor o dia inteiro e não vai ligar de jeito nenhum. E eu não sei porquê. É porque eu usei um contato normal fechado, mas como ele já está energizado, ele vai abrir e não vai deixar o motor funcionar nunca, porque já vai estar interrompendo a passagem de corrente. Então esse é a explicação de eu utilizar contatos normal aberto quando eu estiver usando um botão fechado. Porque o botão fechado já faz a energia chegar direto. Deu para entender isso aqui, pessoal? É porque isso aí faz um pouquinho de confusão mesmo. Deixa eu ver se aqui na frente fica mais claro. Porque aqui tem a explicação utilizando o texto do próprio autor aqui, né? Na verdade aqui no programa aqui acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, essa que é a lógica de funcionamento do CLP. Agora eu vou levar vocês para dentro do programa do CLP e vou mostrar isso acontecendo. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, vindo aqui para dentro do CLP, a gente tem o programinha que a gente está usando aqui no curso, que é esse daqui, que é o Master Tool. Eu vou pegar primeiro aqui um em branco e vou começar do zero para vocês verem como é que é. Depois vou pegar um que eu já desenhei algumas programação e mostrar ela funcionando para vocês verem. Pegar esse daqui que está em branco. Vou fechar esse que já comecei a fazer aqui, ó. Tá, não tem nada agora, tá em branco. Então vou abrir. Quando eu for fazer a primeira vez, o que eu faço? Eu vou vir aqui em arquivo e vou aqui em novo a partir de um modelo. Por que isso? Por que eu vou escolher um modelo específico? Porque quando eu vou carregar o novo a partir de um modelo, o programa ele vai carregar todas as bibliotecas que é utilizada naquele modelo de CLP. Então, como eu não sei qual CLP que eu vou usar, eu vou pegar um modelo qualquer para ele carregar as bibliotecas para mim. Então eu vou vir aqui em novo a partir de um modelo. Aí ele deu um monte de modelo aqui, ó. Eu posso usar qualquer um, porque ele já vai carregar algumas bibliotecas para mim. Senão eu teria que baixar a biblioteca para o próprio programa, repor ele de biblioteca que eu vou precisar usar na programação. Então vou escolher esse modelo aqui, ó, do 350-351. Clico nele e clico em abrir. Aí eu vou colocar em não, porque ele está perguntando se eu queria salvar o projeto anterior. Eu falei que não, estou começando um novo aqui. Aí ele abriu isso aqui. Para aparecer aquela tela para mim fazer a programação, eu tenho que vir bem aqui aonde está aqui essa poll aqui, ó, navigation, e clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em acrescentar objeto. Quando eu clico, ele vai criar uma nova poll, que é uma área que eu vou fazer a programação. Aí ele pergunta qual linguagem que eu quero usar. É a linguagem bloco funcional, é a linguagem função ou linguagem ladder. No nosso caso, vamos usar a linguagem ladder. A gente só vai usar ladder aqui nesse momento agora. A gente não está aprendendo a mexer com as outras formas de programação. Aqui no momento é só ladder. Então, a gente seleciona ladder e clica em OK. Aí ele vai abrir essa tela, que é a nossa tela de fazer a programação. Aí eu posso clicar aqui para ele maximizar e aqui está a tela. Aí eu vou explicar essas ferramentas aqui sim para vocês, ó. Essas ferramentas que estão aqui do lado são os contatos que ele tem que eu posso usar, que é os contatos fechado e aberto e os contatos que vai vir em paralelo quando eu quero fazer algum tipo de selo. Então aqui são os 4 tipos, o aberto, o fechado, o contato paralelo aberto e o contato paralelo fechado, né, que é o que já vem fechado. Esses 3 aqui são os contatos
da bobina. Eu tenho a bobina normal, eu tenho a bobina 7 reset, que é aquela bobina que trabalha, depende da loja que eu estou fazendo, é duas bobinas que ela trabalha uma trabalha em conjunto com a outra. 7 reset, quando uma seta e a outra reseta, né? Quando eu quero fazer uma comutação com exclusão, ou isso ou aquilo. E o livro, que eu não caminhei muito aqui no livro, mas se eu for aqui para frente no livro, vou tirar um pouquinho o zoom, você vai ver que lá na frente, deixa eu ver se aqui ele mostra, tirar um pouquinho mais de zoom, ele mostra como é que funciona cada um desses componentes. Deixa eu ver um pouquinho mais na frente aqui. Deixa eu ver se ele vai explicar. Não, aqui ele não chega a explicar como é que funciona, mas o livro aqui, que eu falei para vocês que tem aqui só de CLP, do curso Eletricista Industrial, que vou aqui Eletroeletrônica, Qualificação Básica, Eletricista Industrial. Aí eu venho bem aqui, ó, de controlador lógico programável. Esse livro aqui, ele aprofunda um pouquinho mais no CLP. Ele explica como é que você configura cada um daqueles componentes lá, temporizador, se eu quero configurar as bobinas 7 reset. Quer ver? Ele vai mostrar aqui na frente como é que funciona. Aqui ele está explicando como é que a loja de programação funciona, como é que ele faz a leitura do programa, tudinho, com muito mais detalhe do que tem no nosso livro, né? Aí, aqui ele começa a explicar a função, no caso dessa bobina aqui, ó, set e reset. Aí ele está explicando aqui como é que funciona, aí ele dá um diagrama de tempo mostrando como é que ela está funcionando. Por exemplo, aqui, ele fez um diagrama onde ele pôs o botão liga para dar energia para a bobina 7 e o botão desliga para dar energia para o botão desliga tá em série aqui com a reset. Então, o que acontece? Quando eu pressiono o botão aqui liga, pressionei o botão liga, eu dei um pulso nele, o que acontece? Pressionei ele e não pressionei o desliga. Quando eu faço isso, o motor que estava desligado, ele vai entrar no estado ligado, porque ele vai receber energia. E repara que eu não preciso ficar com o botão liga pressionado, eu só preciso dar um pulso. Eu dei um pulso, o motor liga, porque toda vez que eu dou um pulso na bobina 7, o motor liga. E ele fica ligado, mesmo que não tiver mais energia na bobina. Essa bobina 7 reset, ela é uma bobina lógica. Talvez eu tenha um componente eletromecânico que faz essa função. Agora eu não me recordo. Mas ela é uma lógica do CLP. Então ela tem a saída 7 reset, que ela não precisa ficar energizada. Só de dar um pulso, essa bobina 7, ela vai ficar energizada. Então se tiver um motor ligado nela, o motor liga. Aí, quando eu quero desligar o motor, eu posso dar pulso o dia inteiro aqui na bobina 7 que não acontece nada. O motor continua ligado. O único jeito de desligar é se der um pulso na bobina reset. Aí ele veio bem aqui, ó, no botão desliga e deu um pulso nele. Quando ele deu um pulso, ele deu um pulso na bobina reset. Quando ele faz isso, ele pega o motor que estava ligado e desliga na hora. E para o motor ligar de novo, é só você dar um pulso na bobina 7. Aí eu dei um pulso, o motor liga de novo. E o único jeito de desligar é se eu der um pulso na reset. Então aqui, quando eu quero que o motor funcione, somente com um pulso, e eu não vou colocar selo, que é aquele selo que a gente colocou para poder manter o motor ligado. Aqui eu nem preciso de selo, só com um pulso ele vai ficar ligado o dia inteiro. E o único jeito de desligar é se eu der um pulso no reset. Então aqui ele está explicando isso, como é que funciona. Bobina 7 reset. Aí ele mostra como é que funcionam os temporizadores aqui, ó. Aí ele fala dos 3 tipos de temporizador que tem. Aí ele mostra cada um, como é que ele configura cada um deles. Aí ele está mostrando o modelinho dele conectado aqui. Aí ele vai explicando tudinho aqui, ó. O TOF, que é o temporizador, como é que ele funciona. Então, nesse livro aqui de CLP, ele explica com mais detalhe como é que funciona cada um dos componentes. E se eu tiver alguns contador, eu tenho como configurar também. Nesse modelo de CLP que eu escolhi, ele não permite você usar contador. Mas tem como eu utilizar contador para poder contar. Às vezes eu quero que, sei lá, eu coloquei um CLP para controlar uma esteira e eu coloquei um sensor de presença. E toda vez que passa uma garrafa, ele vai contando. Quando ele contar 10 garrafas, eu quero que o meu CLP vai lá e desliga o motor, por exemplo. Porque está na hora de embalar. Aí eu configuro um contador. Aí fica lá. O meu sensor detectou uma garrafa, ele manda um sinal, o contador vai lá e conta 1 unidade. Sensor detector de novo, o contador vai e conta 2 unidades. Sensor detector, conta 3 unidades. Quando o sensor verificar 10 vezes que passou 10 garrafas, no 10º sinal, o contador vai e manda um sinal para o CLP. Fala, ó,
agora é hora de você fazer isso, é hora de desligar o motor, é hora de fazer isso, fazer aquilo. Então é para isso que serve a questão do contador, para fazer essa contagem crescente ou decrescente. Aí tem várias funções, aí ele explica cada bloquinho como é que funciona, como é que você pode configurar, as funções aritméticas, ele faz soma, multiplicação, né, que são aquelas portazinhas da, da, da eletrônica digital, né, AND, OR, aquela que faz aquelas lógicas lá de comutação. Mas enfim, voltando aqui para o nosso programa. Então, eu tenho aqui meu programa, a minha tela aqui de programação. O que eu vou fazer aqui? Eu quero dar uma partida direta com o motor. Então, o que a gente viu que são as variáveis de entrada da partida direta do motor? A gente viu que ele tem o relé térmico, a gente viu que ele tem o botão desliga e o botão liga, e depois tem a bobina. Então, vamos fazer isso, ó. Você clica em cima da linha que você quer e vem aqui e escolhe o contato. O botão térmico é um contato aberto, que eu expliquei para vocês agora. Então você clica no aberto e vem bem aqui em cima agora e começa a digitar o nome. Vou escrever térmico. Então não pode colocar acento e não pode colocar espaço. Então térmico. Quando eu der um enter, ele vai abrir um local para você declarar a variável. Por quê? Porque existe vários tipos de variável, mas esses botões de entrada, que vai mandar um sinal lógico para o CLP, eles são chamados de variável booleana. O que é variável booleana? É uma variável que tem apenas dois estados lógicos. Com energia ou sem energia, liga e desliga só. A função dela é uma chave, liga e desliga. Então é variável booleana. É porque tem hora que eu preciso configurar outro tipo de variável. Variável inteira, que vai contar só quando tiver uma contagem inteira, eu vou usar uma variável inteira. Quando estiver contando o tempo, eu escolho variável time. Quando for um valor que pode ter valor quebrado, eu escolho uma variável real. Mas no meu caso é uma variável booleana. Então eu escrevo booleana, toda chave é booleana. Aí que está aquela história que eu falei para vocês, ó. Eu escolhi o botão térmico. Mas se eu escolher o botão térmico, eu tenho que avisar para o CLP que o térmico, aqui no caso na minha simulação, eu tenho que avisar que ele vai começar já com energia. Então eu tenho que vir bem aqui no valor inicial e falar assim, ó, eu escolhi uma chave aberta, mas como ela vai começar com energia, ela vai começar já energizada. Então mesmo que ela pareça aberta, mas ela vai estar fechada. Só o símbolo que é aberto. Mas e quem é que fecha ela? Na prática, quem é que fecha ela é a própria energia lá do circuito, né? Porque como ela é uma chave fechada, a energia passa por ela e vai chegar no CLP. Aí o CLP vai comuta o aberto para fechado. Mas aqui no programa, como eu não estou descarregando o CLP, eu tenho que avisar que ela é aberta, mas ela vai começar fechada. Então eu falo que ela tem um valor 1 inicial. Aí eu dou um OK. Aí ele já vem bem aqui e declara para mim ela. Ele declarou ela para mim, ó. Ele falou que o térmico é uma variável booleana e ela vai começar com o valor 1. Então, vou para a próxima variável. Quem que é a próxima variável? Vou só abrir aqui o livro lá naquele programinha, no diagramazinho do motor lá, que eu mostrei agora, esse aqui. Para vocês verem de onde que eu estou tirando isso. Então, eu usei então o botão térmico 9596, como ele é fechado, eu já sei que os 24 volts vai chegar na chave. Então eu avisei isso pro CLP, falei, ó, o térmico já vai começar com energia. Por isso que eu usei ele aberto, mas na verdade ele já está fechado, porque ele está energizado. O outro botão de entrada é o botão desliga, que é o S0. Então eu vou vir bem aqui, eu vou clicar na linha de novo e vou escolher novamente uma chave aberta e vou digitar o nome aqui, ó. É o desliga. Dou um enter, aí ele abre para declarar a variável. Eu falo que ela é booleana e ela começa também energizada. Por quê? Porque olhando aqui, ó, o botão desliga, como ele já é fechado, ele já vai levar a energia direto para o CLP. Então eu só estou dizendo para o CLP que ele já vai estar energizado. Pronto. Quem que é minha outra variável de entrada? A minha outra aqui agora é o botão liga, que é o S1 aqui. Então, ele é normal aberto. Então eu vou aqui escolher o normal aberto e vou chamar de liga. Liga e dou um enter. Só que agora eu não vou colocar valor inicial. Ou eu ponho 0 ou eu não ponho nada. Se eu não pôr nada, ele entende que é 0. Por quê? Porque agora o meu CLP não vai começar já com energia nesse ponto. Porque como a chave do botão liga ela é aberta, ela não vai deixar o 24 volts chegar aqui não. Só na hora que eu pressionar. Então ele não vai ser energizado. Então eu coloquei esses três caras aqui, ó.
que esse aqui era com reversão, então não vou pôr reversão agora não. Vou colocar só esses 3 primeiros. Então, tá o térmico, o desliga e o liga. Tá colocado, e agora é hora de eu colocar a minha bobina, que vai representar aqui lá o lado de baixo, já que é a saída, que é o Q1 aqui. Então, você clica aqui, escolhe a bobina e chama ela de motor e dá um enter. Novamente, o motor é uma saída, ela é uma saída booleana, que o CLP vai mandar energia para a bobina do contador, né? Então, ou ele manda ou ele não manda. Então, ele só tem 2 estados lógicos, ou vai ou não vai. Então, ela é booleana também, e ela vai começar desligada, só vai ligar quando eu apertar liga. Então, ok, pronto, está feita a minha partida direta. Só que essa partida aqui, do jeito que ela está feita, ela só vai funcionar enquanto eu estiver apertando o botão liga. Então, como é que eu vou simular esse circuito agora? Você tem que vir bem aqui em comunicação e avisar para o programa que aqui agora é só uma simulação. Que se eu pedir para fazer login sem falar que é simulação, ele vai entender que é hora de descarregar para o CLP. Como ele não tem CLP conectado, ele vai dar um erro. Quer ver? Vamos tentar fazer login sem colocar modo simulação. Aí ele tenta, começa a carregar, ele está tentando descarregar para o CLP, vai perceber que não tem conexão com CLP nenhum. Ele dá uns erros aqui e não acontece nada, não tem jeito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e avisar, não, só estou simulando, não tem CLP aqui não. Agora que eu vou fazer um login. E eu não consigo fazer login também se tiver alguma coisa errada no meu circuito. Se tiver um escrita errada, tiver um símbolo errado, aí ele não faz login. Pronto, ele fez login, ficou azul. Mas do jeito que está aqui, se eu tentar fazer ele funcionar sem selecionar uma outra informação que eu vou mostrar agora, o que vai acontecer? Ele não vai trabalhar no automático. Eu vou dar o comando vai me obedecer, mas o comando não vai se manter, porque ele não entende que está no automático. Para ele entender que está no automático, que deu um comando e o comando tem que prevalecer, é se eu vir aqui em comunicação e escolher a opção Run. Quer dizer, quando eu der uma opção, ele vai ficar ali simulando para mim. Agora eu estou pronto. Para mim agora ligar esse botão, eu tenho que clicar nele 2 vezes. Quando aparecer um quadradinho, ele está dizendo que eu estou falando para o botão liga ficar verdadeiro, mas ainda não ficou não confirmou não. O único jeito de confirmar é escrevendo o valor. Como é que eu escrevo o valor? Eu aperto CTRL do meu teclado e a tecla F7, ou eu venho bem aqui em comunicação e clico bem aqui, ó, em escrever valor. Só clicar aqui, ele vai escrever valor. Eu clico 2 vezes e clico nesse nome aqui, ó. Quer ver? Eu vou clicar 2 vezes, aí eu venho aqui, ó, e clico em escrever valor. Ele vai lá e já faz isso pra mim. E se eu quiser usar o atalho, ele está mostrando qual que é o atalho aqui, ó. É Ctrl F7. Então, eu clico 2 vezes, dou um Ctrl F7, ó, ele ligou o motor. Como o botão liga, ele é um botão pulsador, então enquanto ele estiver ligado, o motor está ligado. Mas se eu vir aqui agora e desligar o botão liga, ele vai desligar o motor. Eu nem preciso do botão desliga aqui, ó. O próprio botão liga e desliga o motor, porque não tem nenhum selo para o motor continuar funcionando. Então, para mim fazer esse motor continuar funcionando sem eu ficar o dia inteiro apertando o botão liga, eu tenho que vir aqui, sair do login, aí eu tenho que vir aqui e colocar um selo. E para me colocar o selo, são esses dois aqui, ó, um selo aberto e um selo fechado. Então eu seleciono o botão que eu quero fazer um selo e clico aqui, ó, ele vai e faz o selo lá naquele botão. O meu selo, ele tem que ter o mesmo nome da bobina, porque é a bobina que tem que fechar o selo. Então eu venho aqui, ó, e digito motor, igualzinho eu digitei lá. Se eu digitar um nome diferente, ele vai entender que é outra variável e vai abrir aquele campo para você configurar. Aí ele não associou isso com isso aqui. Agora, como ele não abriu aquele campo, é porque ele associou. Ele entendeu que esse aqui é o contato de selo do motor. Então agora, se eu vim aqui fazer login e colocar em run e pedir para ele ligar o motor, Ctrl F7, ele liga o motor. Se eu tirar o dedo do botão liga, o motor continua ligado porque o motor fez um selo por conta própria. E o único jeito de desligar o motor agora é pressionando o botão desliga. Lembra, o botão desliga ele já está normal fechado. Aí quando eu pressiono ele, ele vai e abre, aí ele tira do circuito. Então, ó, olha só o caso do térmico aqui também. Ó. Mesmo que o térmico é um botão normal aberto, mas ele já está fechado por conta própria, porque eu já falei que ele começou energizado. E o botão desliga desligou porque eu fui lá e apertei ele. Agora se eu tirar o dedo dele, ele volta a ficar energizado. Aí ele traz energia até aqui no liga. Só que não vai pro motor enquanto eu não apertar o liga. Aí quando eu aperto o liga, vai pro motor, desliga, ele sai do motor.
Ele sai, mas o motor continua por causa do selo. Professor, e se eu precisar, se no caso aqui, eu precisasse fazer a reversão, né, desse circuito aqui. Então, eu coloquei aqui, acionei o motor para ele girar num sentido horário, e eu quero fazer a reversão, eu quero que ele vai girar no sentido anti-horário. Aí, o diagrama aqui, então, de força, eu não mudo, eu tenho que desenhar ele lá no meu motor. Então eu tenho que colocar um outro contator, inverter as fases, porque para fazer o motor girar no sentido contrário, é só inverter uma das fases. Olha só, no sentido horário, eu liguei L1 no U, L2 no V e L3 no W. Para ele girar no sentido anti-horário, o que eu fiz? Ó? Peguei o L1 e inverti ele para o lugar do L3. Então o L1 agora vem no W. E eu peguei o L3 e coloquei no lugar do L1. Então o L3 agora vem no U. Então eu inverti duas fases. Quando eu faço isso, o motor gira no sentido contrário. Então, agora eu tenho dois contatores para acionar. Então não é só um contator, não é dois. O que eu chamei de motor é o contator 1. Vou chamar de motor 2 o contator 2. Aí eu tenho que fazer uma outra linha aqui agora. Ó. É só eu clicar aqui e pedir para ele fazer uma nova linha embaixo. Ó. Ele cria uma nova linha embaixo. Aí eu venho de novo aqui, ó, nessa nova linha embaixo, e vou colocar um normal fechado e vou chamar de térmico. O mesmo térmico, eu não preciso fazer dois térmicos, porque o mesmo vai proteger os dois. Então quando eu der um Enter, ele já entende que é o mesmo térmico, porque já está declarado. Eu vou colocar de novo o botão desliga, com o mesmo nome, desliga, porque é o mesmo motor ainda. Então o mesmo botão. E agora, para ligar, não é mais o mesmo liga, porque agora eu tenho outro contato, é o contato S2, para ligar o motor no outro sentido. Então eu vou agora criar uma outra variável chamada de liga 2 e dar um enter. Aí agora ele sabe que é outra variável, porque eu dei outro nome. E ela começa desse jeito. Aí eu vou colocar um selo nela. Então eu escolho um selo normal aberto e vou chamar de motor 2, que é agora a bobina 2. Como eu ainda não criei a bobina 2, aí ele não sabe o que é o motor 2. Então ele vai perguntar se é uma variável booleana. Eu falo, é uma variável booleana. Agora que eu vou colocar a bobina e vou chamar de motor 2. Tem que ser o mesmo nome que eu usei aqui, ó, motor 2. Aí ele nem cria outra variável. Então isso aqui agora é uma partida direta com reversão, ó. Simples assim. Então, para mim ver ela funcionando, é só vir aqui, fazer o login, colocar no modo run, e lá agora e testar, ó. Coloquei liga, dou um Ctrl F7, liguei o motor, no sentido. E agora, se eu vier aqui no botão liga 2 e der aqui, ele ligaria a bobina no outro sentido. O que ia acontecer na hora que eu fizesse isso? Explodia todo o meu circuito, porque eu acabei de fazer um curto-circuito. Eu permiti que essas duas bobinas sejam acionadas ao mesmo tempo. E se isso acontecer, olha o que vai acontecer. Eu estou fazendo um curto-circuito entre a fase 3 com a fase 1 e entre a fase 1 com a fase 3. Estou fazendo um curto-circuito. Então eu tinha que colocar algum tipo de intertravamento, ou seja, quando uma bobina ligar, a outra nunca poderá ligar, porque senão vai dar um curto. Então, do jeito que eu fiz aqui agora, se eu mandar para o CLP, ele vai mandar para o motor sem nenhum problema. O dia que o operador resolver apertar o liga 1 e o liga 2 ao mesmo tempo, ele explode tudo. Porque o CLP permitiu, você não se protegeu disso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir agora, fazer o logout, sair. Aí eu tenho que colocar um contato aqui, ó, de intertravamento. Então eu vou criar ele aqui agora. Ele é um contato normal fechado. E eu vou dar um nome para ele de motor 2. E vou aqui embaixo criar um contato normal fechado. E vou dar o nome para ele de motor, que é o de cima. O que significa isso aqui? Significa que na hora que o primeiro motor aqui estiver acionado, o segundo motor não vai funcionar nunca, porque o contato normal dele fechado vai abrir e nunca vai deixar chegar energia aqui. Bom, vamos fazer o teste para vocês verem. Ó, eu vou apertar o botão liga. E, tem que colocar em run, senão ele não vai executar sozinho. Ó lá. Então o motor está funcionando. Aí eu vou tirar o dedo do botão liga, o motor vai continuar funcionando. Está funcionando o motor num sentido. Aí por acaso o cara vai lá e resolve tentar ligar o motor no outro sentido sem ter desligado primeiro. Aí ele vai tentar ligar, quando ele dá um Ctrl F7, não adianta nada. Por quê? Porque esse contato aqui, que é desse motor, ele é normal fechado, mas agora ele está aberto, porque o motor está funcionando. Então nunca vai ter jeito de eu ligar num sentido enquanto estiver girando no outro.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, desligar o circuito aqui, ó, clica 2 vezes e dá um Ctrl F7, desliguei. Aí agora, eu posso vir aqui agora e escolher para ligar. Tem que ligar o botão, apertar de novo o botão desliga, né? Porque ele é um botão pulsador, mas aqui na programação ele não entende isso. Então, se eu fizer uma vez, eu tenho que fazer de novo para entender que eu tirei o dedo. Aí agora para ligar o outro motor é só se eu pressionar aqui, ó. Aí liguei o motor 2, mas agora o motor 1 não vai ligar nunca. Mesmo que eu aperte o botão liga, ele não vai ligar. Então essas duas bobinas nunca recebem energia ao mesmo tempo. E isso evita de acontecer o curto-circuito lá, se os dois contatores fechar. Então, olha o tanto que é muito mais simples fazer uma partida direta com reversão usando CLP. É só isso. Já está feito. A única coisa que eu tinha que fazer agora é configurar cada botão desse com esse código que está aqui, ó. Cada botão desse com um código desse, porque aí quando eu compilar para o CLP, ele vai transformar esses nomes nesses códigos e o CLP vai entender isso. Então, pessoal, na nossa atividade que a gente tem que fazer no AVA, ele pede para você fazer justamente isso aqui. Só que lá é 3 coisas que você vai acionar. É o motor que está enchendo o reservatório, é um eletrovalve que está esvaziando o reservatório e acho que tem algum misturador, um outro motor que vai ficar misturando a tinta lá dentro do reservatório. Então são 2 motores e um eletroválvula. Os motores você coloca térmico, coloca o botão, nem precisa colocar o botão desliga, porque como ele o funcionamento dele é 100% manual, ou seja, só na hora que você estiver pressionando, então o próprio botão liga também é o desliga. Você pode criar um botão liga-desliga, na verdade, porque o funcionamento é 100% manual. E aí, a diferença do que eu acabei de fazer para o que vocês têm lá é que, no meu exemplo aqui, ó, o motor 2 está ligado, ele vai ficar ligado a vida inteira, enquanto eu não desligar. E lá não. Lá ele vai ficar ligado até encher o tanque. Na hora que enche, tem que colocar um sensor de nível alto, que quando encher o sensor fala, opa, já está cheio. Aí ele vai e abre o motor. Então você tem que pôr um sensor nessa linha aqui para ele abrir o motor. Um nível alto. E na eletroválvula, ela vai tirar o líquido. Mas ela não vai tirar também a vida inteira não. Ela vai tirar só até o líquido acabar. Quando chegar no nível mínimo, ela tem que desligar a eletroválvula. Então tem que colocar um sensor de nível mínimo também. Então é isso que vocês têm que fazer no ladder e enviar para mim, né? No caso da atividade. E aí, pessoal, conseguiu acompanhar isso aqui? Acho que consegue fazer sozinho um programa desse aqui? Não é muito complicado não, né? Você viu que é bem tranquilo. E aí se acontecer de nós estiver fazendo, travar alguma coisa, não compilar, você faz igual eu já fiz com 2 colegas da turma aí. Vocês salva, só vem bem aqui, ó. Eu vou sair do login. Você vem bem aqui, arquivo, salvar como, por exemplo, dá um nome, por exemplo, eu vou escrever que partida reversão e vou lá e salvo o arquivo. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Salvei o arquivo. Pronto. Aí tá aqui ele aqui, ó, partida reversão. Ele fica símbolozinho da borboletinha aqui, que é do programa. Aí você pega esse arquivo e manda pro meu e-mail. Que aí eu abro aqui e vejo aonde que tá dando erro no seu, porque às vezes você me mostra uma foto e eu não consigo também ver o erro olhando assim. Eu tenho que pedir para ele executar e ele costuma me falar aqui embaixo também quais são os erros. Eu tenho que tentar entender os códigos. Então, esse é o programa que eu coloquei o motor para dar uma partida direta e direta com reversão. Agora eu vou mostrar para vocês um programa que eu fiz aqui usando um temporizador para vocês entenderem como é que ele funciona. Olha só, eu vou fazer sair do login aqui, vou mostrar como é que ele funciona. Olha só. O que eu queria nesse programa? Eu queria, é muito parecido com a atividade de vocês, só que eu fiz ela automatizada. Eu coloquei um motor que eu chamei de bomba, e essa bomba, o papel dela é encher o reservatório. Ela vai encher o reservatório até o sensor de nível alto detectar. Quando ele detectar, ele vai abrir e vai desligar a bomba. Aí quando ele desligar a bomba, no mesmo instante que ele desliga a bomba, ele vem aqui, ó, e fecha e liga e vai ligar o meu temporizador. Esse temporizador, ele é um temporizador de pulso. Ele é o TP. Quando eu der um pulso de energia nele, ele vai contar um tempo de 10 segundos
aqui eu configuro o tempo, eu tenho que colocar sempre aqui, ó, eu energizo ele pelo in e o Q é a saída. Aí no PT é onde eu coloco o tempo que eu quero que ele conta, é só colocar T, hashtag, e coloca o valor e coloca a unidade de medida. Se for segundo é S, se for minuto é M, para ele entender que está contando minuto ou segundo. E aqui eu declarei uma variável que eu chamei de tempo, para ele ficar contando o tempo para eu poder ver registrando. Então ele vai contar 10 segundos e vai desligar o misturador, porque ele só vai funcionar durante o pulso. Aí quando ele desligar o misturador, na hora que o misturador desliga, o misturador vai vir aqui, ó, e vai acionar a válvula, e a válvula começa a tirar o líquido do reservatório, até chegar no nível mínimo. Quando chegou no nível mínimo, acabou o líquido, eu aviso para a bomba ligar de novo e encher de novo. Então esse programa aqui é o programa que vocês vão fazer, mas sem ser automático. O meu é automático. Ele vai ficar repetindo a vida inteira sozinho, eu não preciso nunca mais fazer nada. Eu vou lá e roda a chave seletora e vai ficar funcionando assim a vida inteira. Ele enche, ele bate, mistura o líquido, 10 segundos que eu pedi, ele tira o líquido. Quando tirou o líquido, ele põe de novo, ele mistura, tira o líquido, vai ficar fazendo isso a vida inteira. Até eu vir aqui, ó, e apertar o botão desliga. Quando eu apertar o botão desliga, aqui em cima, aí ele desliga tudo. Então é isso que o programa aqui está fazendo para mim. Então eu vou pedir para ele executar, para a gente ver aqui como é que funciona. Então vamos lá. Vou aqui em comunicação, login, e vou aqui em comunicação, run. Então, o que é o esperado nesse programa? O esperado é que quando eu apertar o botão liga, ele vai energizar esse R1. E o que é esse R1 aí, professor? É só um contato que eu criei aqui, é chamado de bobina virtual. Ela nem existe, ela nem vai ligar em nada. Ela só é uma bobina virtual porque eu pus ela aqui, ó, R1, na entrada aqui, para ela ser tipo uma emergência. Quando eu desligar, eu desligo R1, R1 desliga todo mundo aqui, ó. Desliga essa linha e desliga essa linha do misturador também. E depois eu fiz a mesma coisa, eu criei uma outra, chamei de R2, e quando eu clicar em o mesmo desliga, eu também desligo o R2. Repara que é o mesmo nome, então ele vai funcionar ao mesmo tempo. E que desliga a válvula também. Então é um caso de emergência, para poder parar tudo. Eu criei essa bobina virtual aqui. E a vantagem do CLP é que eu posso criar quantas bobinas virtuais eu quiser, para ela fazer funções intermediárias para mim. E as real é só essa: bomba, misturador e válvula. Então vamos lá, vamos ligar o nosso motor aqui. Então clica duas vezes, dá um Ctrl F7. Quando eu fiz isso, ó, ele energizou o R1, o térmico já estava fechado, o R1 então ficou fechado aqui porque está energizado. Então fechou, passou. O sensor de nível alto ele já é normal fechado, então ele deixou passar. A válvula, ela era normal, eu usei um contato normal fechado, então ela deixou passar. E aí o misturador também é normal fechado, deixou passar. E a bomba agora está enchendo o tanque. Enchendo, enchendo, enchendo. Encheu o tanque. O sensor de nível alto detectou, opa, encheu. Clica duas vezes nele, porque na prática ele é um sensor, ele vai abrir sozinho, mas aqui eu tenho que fazer o comando para ele. Então, quando eu cliquei, olha o que acontece com o meu temporizador. Ele energizou o misturador e está contando 10 segundos. Contando, contando. Quando deu 10 segundos, o que ele faz? Ele desliga o misturador e joga energia aqui, ó, para R2, que alimenta a minha válvula. Então a válvula está funcionando. Como a válvula está tirando líquido, o meu sensor alto agora, ele vai voltar a ser normal fechado. Então eu vou voltar ele para o estado dele. E a válvula está tirando líquido. Quando acabou o líquido, o sensor nível baixo vai detectar, opa, acabou o líquido, então Ctrl F7, acabou. Então quando ele detecta que acabou, na hora ele manda um sinal para a bomba falar, agora é sua vez de ligar de novo. Aí a bomba volta a funcionar. E começa a encher tudo de novo e o processo vai tudo de novo. Então esse aqui é um programa que ele está 100% automatizado. Repara que ele não é muito complicado de fazer, só que você tem que ter a ideia do que você quer fazer. Eu tenho que pensar no que eu quero, e agora? Onde eu vou colocar um temporizador? Como é que vai contar o tempo? Então, essa parte de programar, a lógica não é complicada, a gente aprende facinha os comandos, como é que programa. Mas o que faz a gente ser um bom programador não é se a gente for bom de ideia. Você tem que pensar, não, peraí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso dar certo? Aí você vai bolando as linhas e vai pensando na sua cabeça. Conseguir bolar, é assim que vai funcionar. Aí você vai e desenha o circuito. Dá para desenhar esse circuito com menos linhas? Eu usei 5 linhas para desenhar.
Talvez dê, eu não consegui fazer com linha a menos, mas pode ser que você consiga. Você pode pensar numa lógica diferente da minha. Eu usei um temporizador TP, que é o de pulso, mas eu tenho o temporizador com retardo na energização, que é aquele que recebe energia, ele conta 10 segundos aí que ele libera a energia. E tem o retardo na desenergização, que é quando eu aciono ele, ele liga na hora e fica ligado. Quando eu desligo ele, ele demora 10 segundos, aí que ele vai desligar o negócio. E se eu quero mudar o tempo aqui, depois que eu já configurei, aí eu tô vendo lá na minha fábrica, o meu misturador está misturando 10 segundos, não está dando tempo de misturar direito. Eu tinha que aumentar esse tempo. Eu posso vir aqui e aumentar o tempo então. Ó. Não, tem que ser 20 segundos agora. Então, configurei para 20 segundos. Aí eu venho aqui e login, vou lá e descarrego de novo no meu CLP, porque ele estava configurado com 10. E aí, quando eu vou aqui, dou o comando liga, e aí supondo que já encheu, o sensor já detectou aqui e vai ligar a válvula, em vez de ela contar agora 10 segundos, ela vai contar 20 segundos. Ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuou, porque agora eu pedi 5, 20. Então assim, depois que você criou o programa, você pode ir alterando coisas e descendo de novo para o CLP. Aí ele vai e salva em cima do antigo e faz agora da forma que você pediu. Então aí depois que eu criei o programa, eu tenho ele salvo, aí eu vou só ficar dando manutenção naquele programa para tudo funcionar. Quando alguma coisa estiver dando problema, eu vou lá e dou uma alterada num detalhe ou no outro. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, essa parte aqui do CLP, como é que funciona, essa parte da linguagem, que ela não é muito complicada. Aí eu aconselho vocês a fazer uma leitura lá dessa parte do CLP, para entender um pouquinho melhor dessa parte dos contatos. Vou colocar os diagramas, inclusive já tem até no livro, se vocês quiserem, eu nem preciso colocar. Mas se você quiser pegar no livro aqui, para mim ficar desenhando diagrama no CAD Simo, ou desenhando aqui, tentando transformar o diagrama de lado de comando aqui pro ladder, eu posso pegar os diagramas no próprio livro nosso aqui, ó. Aqui no caso, eu vim aqui no livro, eu vou aqui no livro sem ser o de CLP. Aí, lá na parte de partidas de motores, quer ver? Eu vou aqui no índice inicial. Aqui é onde ele começa a falar de partida de motores, sistema de partida direta de motores, depois reversão. Então aqui no 23 ele já começa com partida direta, por exemplo. Então, se eu quero desenhar uma partida direta lá no CAD Simu, e eu não sei como desenhar, eu posso pegar já um diagrama prontinho da partida direta e desenhar esse mesmo diagrama lá, para mim aprendendo, reconhecendo símbolos e vendo como é que ele funciona. Aí eu peço para ele poder simular para mim. Aí depois que eu terminei de fazer a partida direta, que é a mais simples, aí eu quero agora fazer uma com reversão. Aí você vem, passa mais umas folhinhas para frente, próximo capítulo. E aqui eu já vou ter uma partida direta com reversão. Aí já vai me dar o diagrama dela aqui. Aqui já está o diagrama direta com reversão. Esse aqui é o diagrama de comando. E aqui ele está mostrando como é que funciona. E cadê o de força? E aqui está o de força. Desenhei ele. Agora eu quero ver uma estrela triângulo. É a próxima do livro. Então você consegue pegar isso e desenhar no CAD Simu e tentar fazer o ladder com essa mesma lógica aqui e tirar dúvida comigo. Você vai praticando, tirando dúvida. Professor, tentei fazer o estrela triângulo, mas está dando errado. Por que está dando errado? Salva seu arquivo e manda pra mim, que aí eu vou e olho se estiver dando errado. Eu te dou uma dica, é porque você fez isso, faz aquilo. Que aí você vai aprendendo tanto mexer nesse programinha do ladder, como também a mexer no programa do CAD Simu e memorizando aqui como é que funciona os diagramas de força e comando aqui, né, de acionamento de motores. Então, pessoal,